9 horas, horário do Brasil. Ah, né? Eu sou o professor Paulo Trindade, sou da UNOESC, aqui professor do programa de pós-graduação da UNOESC. A minha área de pesquisa é o direito privado hoje, né? O direito privado e incidência dos direitos fundamentais. Também minha colega aqui, minha amiga, a professora Thais, que compõe parte da mesa, é professora da UERGS, ela está na Espanha, talvez ela entre um pouquinho, saia, ela está na Espanha com uma cátedra, né? É uma cátedra importante, lá fazendo eventos e com uma agenda bem cheia. E a professora Juliana, que eu não a conheço, mas a conheceria hoje, gostaria muito. Espero que a professora Juliana entre, não a vi aqui, né? E todos sejam muito bem-vindos, tá? No geral, no script geral, as apresentações elas ficam entre aí 10 minutos, né? O máximo de 10 minutos eu vou cronometrar. Quando tiver 2 minutos, eu vou fazer assim com os dedinhos, ou eu vou. Eu não gosto de intervir voz, né? Enquanto o aluno está apresentando, mas devido ao curto tempo, eu vou falar: olha, faltam 2 minutinhos, tá? Então, já temos o primeiro trabalho. O primeiro trabalho é Matteo Bittieri. Bittieri, acertei seu nome, Matteo? Sì, buongiorno, ciao a Bom tutti. dia, Matheus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, né? Estou usando até algumas palavras mais com características, né, do latim para tu não te perder e para mim não me perder também. Seja bem-vindo, seja acolhido, né? Tu tem 10 minutos para a tua apresentação e fique bem à vontade, Matheus. Tudo bem? Tutto bene? Grazie. Allora, volevo innanzitutto ringraziare gli organizzatori e tutti quanti per avermi concesso di partecipare. Allora, il mio tema, diciamo, si intreccia tra teologia e diritto riguardo appunto la tutela dell'ambiente e delle future generazioni. Infatti, io penso che, diciamo, sia centrale nella tutela dell'ambiente, in una prospettiva comparata, vedere appunto quella che è la concezione, dell'ambiente non solo da un punto di vista giuridico, ma anche da un punto di vista quindi culturale e religioso. Infatti, da un punto di vista culturale possiamo distinguere una concezione antropocentristica e una concezione invece ecocentrica dell'ambiente. Quella antropocentrica vede sostanzialmente primeggiare i bisogni dell'uomo su quelli della natura e di tutti gli altri esseri viventi. Invece la concezione ecocentrica sostanzialmente vede tutti sullo stesso piano, quindi con ad esempio gli animali, le piante e la natura nel suo insieme, avente diciamo lo stesso livello, la stessa importanza di quella degli esseri umani. E vediamo appunto come ad esempio nella religione cristiana essa sia stata da tempo diciamo identificata come cultura antropocentrica assieme a quella alla tradizione giudaica. Però come in realtà possiamo leggere dalle parole di Papa Francesco nella enciclica Laudato Si, vediamo in realtà una diciamo riscoperta del valore ambientale da parte della religione cattolica. Quindi, secondo diciamo in realtà un ritorno alle origini tipicamente diciamo secondo la cultura di San Francesco d'Assisi. Ad esempio, anche la visione islamica sull'ambiente è stata da sempre considerata antropocentrica, però in realtà vediamo che ci sono delle organizzazioni non governative, come ad esempio l'Islamic Relief, che è molto attiva quindi nella promozione di quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 e che anzi critica in un certo senso questa agenda dell'ONU perché spera, diciamo, in un perseguimento anche più
diciamo, più rapido degli obiettivi sul contrasto al cambiamento climatico, con tra l'altro un'integrazione anche tra diritto e religione. Vediamo invece come le concezioni, diciamo, più ecocentriche le ritroviamo sicuramente nelle filosofie e nelle religioni asiatiche, come ad esempio quindi la visione buddista e la tradizione indiana. Ad esempio, la Corte Suprema indiana, in un famoso caso Fomento Resorts and Hotel versus Miguel Martins, spiega appunto, cioè ripercorre quella che è la tradizione culturale e religiosa sull'ambiente indiana, diciamo dimostrando come l'attenzione verso l'ambiente è sempre stato oggetto dell'educazione da parte, ad esempio, anche dell'istruzione indiana. E quindi arriviamo a quelle che sono le parole appunto di Papa Francesco nell'enciclica, che appunto in una sorta di ecologia integrale richiama un'attenzione anche da parte dei governi verso la tutela dell'ambiente. E quindi vediamo ad esempio anche la sua attenzione verso quelle che sono le disuguaglianze sociali create dai cambiamenti climatici e diciamo in questo senso anche le associazioni ambientali nella cosiddetta climate change litigation perseguono gli stessi obiettivi nel cercare appunto di diminuire queste disuguaglianze sociali. Infatti prendo le parole che sono state dette ieri da uno speaker che ha detto che appunto diciamo le vulnerabilità quando sono presenti più vulnerabilità contestualmente, queste invece di sommarsi si moltiplicano. Ed è proprio quello che accade appunto nell'ambito delle disuguaglianze sociali causate dai cambiamenti climatici, dove vediamo appunto che le popolazioni più vulnerabili sono anche quelle più colpite, quindi ad esempio le popolazioni nere, le donne. Ad esempio, famosa è in America, negli Stati Uniti, in Louisiana, una cittadina denominata Cancer Town dall'Environmental Protection Agency americana, proprio per diciamo, l'incidenza di malattie tumorali dovute proprio al fatto che nelle vicinanze di questa cittadina era stata costruita una centrale appunto di carbone altamente inquinante. E quindi vediamo come sostanzialmente questa integrazione tra religione e diritto è stata perseguita, come dicevo, dalle associazioni ambientali attraverso diversi casi che prendono il nome di climate change litigation, che sono ormai, diciamo, sostanzialmente diffusi in tutto il mondo, anche se sono soprattutto concentrati nel Global North. Questo, diciamo, rappresenta un problema chiaramente per il sud del mondo, dove probabilmente anche una carenza di, diciamo, di normative adeguate comporta effettivamente anche una carenza di contenziosi climatici. Quindi tra i giudizi più famosi, più noti, vediamo Juliana versus United States, che si è concluso purtroppo negativamente nei confronti delle associazioni ambientali, cioè con un rigetto nel 2020. Invece in Italia abbiamo avuto il giudizio denominato appunto giudizio universale per la sua importanza, che si è concluso nel 2019, anche questo con un rigetto. Però appunto vi sono anche casi che invece hanno avuto successo, il più noto dei quali è il famoso caso Urgenda in Olanda. E quindi sostanzialmente io penso che sia necessario continuare a perseguire questi obiettivi anche attraverso quindi il contenzioso, qualora soprattutto diciamo, il compito dei legislatori non sia adeguato. E soprattutto appunto penso che sia molto importante il ruolo che svolgano le associazioni ambientali anche attraverso quella che è la diffusione, no, di modelli giuridici di riferimento attraverso legal transplants, che sia importante anche dal punto di vista educativo,
ad esempio penso anche ai Fridays for Future, e in una intervista organizzata, in un'analisi organizzata dall'Università Cattolica, è emerso che comunque la maggior parte degli intervistati ritiene che l'azione di questi movimenti ambientali come i Fridays for Future sia rilevante per una maggior sensibilizzazione verso la tutela ambientale e il contrasto al cambiamento climatico. E quindi appunto concludo la mia relazione, restando nei tempi, soffermandomi appunto, evidenziando quella che dicevo appunto l'importanza dell'educazione nel perseguimento di questo interesse. Ringrazio ancora tutti per la disponibilità. Teu, obrigado, obrigado por cumprir o tempo, meu querido. Seja muito bem-vindo. E todos aqueles que chegaram posteriormente ao nosso início, né, início rápido, né, professora Juliana, seja bem-vinda, né, seja acolhida aqui na nossa sala. E todos os demais aqui, tô vendo um bom público, né? Prof. Juliana, eu estou cumprindo os 10 minutos rigidamente que aquele negocinho da Iberojur veio e falou para mim aí, tá? Mas pode tu aí, prof, se apresentar. Eu não lhe conheço, né? Mas seja muito bem-vinda. Eu iniciei meio demitido e meio de medo, tá, prof? Com certeza. Bom dia, professor Paulo. Eu sou Juliana Chidiek, sou investigadora da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Direito. Trabalho com direito ambiental, sou pesquisadora de políticas europeias de direito ambiental. É um prazer conhecê-lo e a todos vocês que estão aqui nessa manhã slash tarde, né? Tarde em Itália e em Portugal, né? E manhã no Brasil, e para debatermos esses tópicos tão importantes, né? Estou muito animada para ouvir todas as exposições aqui que nós vamos ter sobre os assuntos importantes, e gostei muito da exposição do Mateu. Parabéns, Mateu, e congratulations for your talk now. E estou aqui à disposição também. E vamos lá, vamos nessa pegada de manter o horário, eu acho importante. E no final, se a gente tiver um tempinho para debater, para discutir, para ter uma troca aí com tantos autores, né, que se dedicaram a falar, estar aqui, expor sobre esses temas que todos nós somos, caro a todos nós, né? Eu estou à disposição também. Obrigado, Obrigada. professora Juliana, e um prazer conhecê-la, né? Então, Prazer seguimos a todo meu. lista. Seguimos a lista. Anne Anese, né? É um trabalho conjunto comigo, né? Seja bem-vinda, Anne. Olá, bom dia a todos. Com muita satisfação que venho falar com vocês hoje. Bom, o tema foi escolhido sobre gentrificação, né? E esse artigo ele aborda a fenomenologia da gentrificação como um dos processos mais impactantes da transformação urbana contemporânea. Seu conceito, cunhado pela socióloga Ruth Glass, em 1964, refere-se ao termo como uma substituição de populações tradicionais por grupos de maiores poderes aquisitivos em áreas urbanas, frequentemente, então, impulsionado por políticas públicas e interesse de mercados, né, do mercado. Então, muitas vezes associado aí à revitalização das áreas degradadas, esse fenômeno ele também resulta em exclusão territorial, deslocamento compulsório de moradores e também o enfraquecimento dos laços comunitários. Então, a análise da gentrificação ela revela uma tensão central nas cidades contemporâneas, do conflito entre o desenvolvimento econômico e o direito à permanência na inclusão, né, nos espaços urbanos. Então, o objetivo principal deste estudo é investigar, sob uma perspectiva preliminar, os conceitos da gentrificação e suas implicações socioeconômicas. Então, o artigo tem uma abordagem, né, qualitativa, exploratória e bibliográfica, e através dos teóricos que foram citados, né, identificar a gentrificação como um processo enraizado na lógica do capitalismo neoliberal, onde a mercantilização do solo urbano e as desigualdades socioeconômicas são perpetuadas.
Então, historicamente, né, as reformas urbanas aconteceram, né, em Paris, né, sob um pretexto de modernizar a cidade, e essas intervenções, elas locaram a comunidade operária para as periferias, consolidando uma exclusão socioespacial e aumentando a valorização imobiliária. Exemplos semelhantes acontecem em todo o mundo, como Nova York, né, após a Segunda Guerra Mundial, com a demolição, né, de bairros populares para a renovação urbana. No Brasil, né, um caso bem emblemático foi as reformas de Pereira Passos, né, que transformaram o centro do Rio de Janeiro, deslocando, né, populações de baixa renda para as áreas periféricas, mas ela acontece no dia a dia em todas as cidades, né, urbanas do nosso Brasil, né? Então, esses precedentes históricos, elas demonstram que a gentrificação não é um fenômeno exclusivamente contemporâneo, né? E que a sua intensificação ela tem sido crescente, acompanhando as dinâmicas do mercado e a crescente mercantilização, né, do espaço urbano. Então, hoje a gentrificação ela se tornou um paradigma global, que tem que se adaptar às especificidades locais para manter uma lógica comum de exclusão, né, e segregação. Neil Smith, por exemplo, ele descreve esse processo como uma estratégia global de acumulação capitalista, que em cidades, na maioria das cidades, né, compete para atrair investimentos de classes de maior poder aquisitivo, muitas vezes em detrimento das populações mais vulneráveis. Então, autores como o Henri Lefebvre contribuem, né, para uma análise crítica do fenômeno da gentrificação no âmbito das contradições do capitalismo. Então, a urbanização ela funciona como uma solução temporária para a crise de excesso de capital, resultando, então, em transformações espaciais que priorizam interesses econômicos em detrimento de comunicações locais. Também vale citar que o Lefebvre, ele define o espaço urbano como um produto social, né, defendendo o direito à cidade como um direito coletivo e difuso, que deve ser garantido a todos os habitantes, independente da sua classe social. Então, sob essa perspectiva, a gentrificação representa não apenas um processo econômico, mas também um instrumento de controle social que reforça as desigualdades estruturais. Um outro aspecto também importante que foi destacado no artigo é que a gentrificação ela se manifesta em diversos diferentes contextos. No hemisfério norte, como nos Estados Unidos, na Europa, ele está associado à recuperação de áreas industriais abandonadas, né? E já no hemisfério sul, como por exemplo no Brasil, ele está ligado a megaprojetos urbanos, né? Como os preparativos para eventos, por exemplo, esportivos, né? Então, essas diferenças, elas refletem tanto as especificidades culturais, e econômicas locais, quanto a influência de uma lógica global de mercado. Por fim, né, o estudo ele conclui que a gentrificação ela transcende o mero reordenamento espacial. Ele trata de um processo que expõe disparidades socioeconômicas e contradições éticas, e, ao mesmo tempo, desafia a justiça social e territorial. Embora, né, a gentrificação ela seja apresentada como um sinônimo de revitalização urbana, ela carrega implicações profundas para as comunidades afetadas, com a perda de identidade cultural e a fragmentação de rede de apoio social. Não foi objeto do artigo, mas outros desenvolvimentos também são evidentes, né? Os moradores acabam se deslocando para os locais mais periféricos, que justamente, muitas vezes, é os que realmente não têm o saneamento adequado ou não têm acesso, né, ao emprego e outros desenvolvimentos que poderiam ter sido citados, né? Então, por fim, né, o artigo ele ressalta as importâncias, né, públicas inclusivas e conclui que sejam realmente traçadas estratégias habitacionais acessíveis e mecanismos participativos que assegurem a permanência das populações originárias nos espaços urbanos. Acho que seriam essas minhas considerações. Professor Paulo, deixo a palavra como coautor do artigo para suas considerações, e muito obrigada. Obrigado, Anne. Só complementando que eu sou o coautor do artigo, né? Mas o tema da gentrificação ele imbrica outros diversos temas, né? Sustentabilidade, direito ambiental, e hoje nós temos visto
alguns impactos de algumas guerras, né, identificando a gentrificação, o perfil da gentrificação, né? Então, e dá um embate plenamente e direto no direito econômico e no direito privado, né? As relações de propriedade, né? Nós temos uma constitucionalização do direito de propriedade que, por vezes, ela pode não ser respeitada, a questão da posse, né? A questão relevante da ONU, né? Quando fala posse, porque nós estamos deixando pessoas desassistidas a nível de mundo com esse novo perfil de investimento econômico, muitas vezes, né? E ainda também, né, tem algum outro nome na Europa, em alguns outros lugares, eles chamam de tugnetização, é uma palavra horrível de se falar, que é o efeito de lugares históricos que são reigienizados ou reformados e causam um perfil nefasto da exclusão do direito de moradia, da propriedade e afins. Então, seriam essas minhas conclusões. E já para não atrasar o povo, né, a sala cheia aqui, e prof. Juliana, a prof. Thaís, ela não se faz presente, mas ela tem aqui representantes, né? A professora Cláudia está aí embaixo, a professora Cláudia Locatelli, aqui da UNOESC, do interior de Santa Catarina. A prof. Thaís, prof. Juliana, ela está na Espanha com uma cátedra, então eu acho que a agenda dela lá está bem lotada e ela nos pediu um pouco de paciência, que daqui a pouco ela está aí. Então, prof. Juliana, agora eu passo para ti, agora tu que manda aí. Professor, só complementando, né, e finalizando, né, o direito à cidade, né, ele não deve ser um privilégio de poucos, né, mas deveria ser garantido a todos os cidadãos, né? É isso que a gente pensa e espera. Parabéns pelo trabalho, pela exposição, doutora Anne, doutor Paulo, gostei muito. Esse assunto é um assunto muito que está em alta em Portugal, porque a gentrificação também, assim como foi falado em Paris, Nova York, no Rio, eu por acaso sou originária do Rio, mas vivo em Portugal, e agora Portugal está passando por esses problemas, né? Que vai também refletir na agenda de políticas públicas portuguesas, né? Então, é um tema super complexo, que está super em alta e muito relevante, né, para a vida contemporânea aí, e tem muitas imbricações, reflexos, inclusive no direito ambiental nas políticas urbanas, né, das cidades. Enfim, parabéns pelo tema. Eu sou fã desse tema. Parabéns. Vamos seguindo com o doutor Henrique Garcia Ferreira de Souza. Está presente? Para falar sobre tributação ambiental e justiça fiscal, caminhos da economia verde. Será que ele está Prof. na Juliana, sala? eu olhei aqui, ele Não não está, está presente. né? E na sequência, nós temos a Jussara, que eu já vi que ela está presente. A Jussara Romero Sanches, Isabela Gautier Ono e Miguel Etinger de Araújo Júnior, da Universidade Estadual de Londrina, do Brasil. Tenho colegas de lá que são sensacionais. Estou ansiosa para ouvir sobre a regulamentação jurídica das soluções baseadas na natureza, Brasil e Itália. Vamos lá, pessoal? 10 minutinhos, tá bom? Bom, todos estão me ouvindo? Sim. Obrigada, professora Juliana. Obrigada, professor Paulo, pela apresentação. Eu sou a Jussara, a Isabela está aqui comigo. Eu sou aluna, sou doutoranda do Programa de Direito Negocial da Universidade Estadual de Londrina. A Isabela é mestranda e o professor Miguel é o nosso orientador em conjunto. E os dois trabalhos, na verdade, que vamos apresentar aqui, eles são frutos das nossas pesquisas, tanto no âmbito do mestrado da Isabela,
quanto no âmbito das pesquisas que eu estou desenvolvendo no meu doutoramento. Então, esse artigo em específico, ele visa fazer essa análise comparativa, né, da questão da regulamentação jurídica das soluções baseadas na natureza, tanto como isso vem acontecendo aqui na legislação brasileira, e um comparativo com as soluções baseadas na natureza na Itália. Então, aqui a gente começa, né, o artigo trabalhando a questão do desenvolvimento da trajetória conceitual das soluções baseadas na natureza, então, como ela foi ganhando espaço em organismos internacionais, no âmbito da União Europeia, como a gente vai olhando para os mecanismos e para os sistemas naturais como processos que inspiram a adoção de estratégias que vão ajudar a gente a enfrentar as mudanças climáticas, né? Mudanças que estão aí impactando a vida da gente. Aqui no Brasil a gente está passando, vocês não sei se acompanham, mas aqui no Brasil a gente tem passado por alguns eventos climáticos extremos. Enfim, isso tem se repetido com uma certa frequência, então a gente consegue perceber que o ambiente urbano ele precisa ser pensado, né? Precisa ser construído de uma forma diferente, a partir de uma outra lógica, e as soluções baseadas na natureza nesse aspecto ganham essa relevância nesse cenário para contribuir que a gente construa cidades que sejam climaticamente adaptadas, né? Então, o meu recorte específico do meu trabalho, que está dentro do recorte das minhas pesquisas, é a gente identificar instrumentos para construir cidades que sejam climaticamente adaptadas, né? A gente estuda parte da pesquisa também, a questão da mitigação da emissão de gases do efeito estufa, mas o meu recorte é especificamente instrumentos para a adaptação das cidades. E aí, então, a gente vai trazendo como que esse conceito vai se ganhando amplitude no cenário internacional e como ele ganha amplitude dentro do Brasil também. Com as pesquisas vão aparecendo, o termo soluções baseadas na natureza vão aparecendo, a gente tem outros termos que são correlatos com isso, então serviços ecossistêmicos, eles vão aparecendo nos estudos aqui no Brasil, e as soluções baseadas na natureza, com o passar do tempo, em especial a partir de 2017, vai ganhando relevância nos estudos acadêmicos e realmente se transformando aí num conceito guarda-chuva importante para o desenvolvimento das pesquisas. Em relação à regulamentação jurídica, como que isso acontece no Brasil? A gente teve ano passado uma legislação nacional, a Lei 14.904 de 2004, que é um avanço importante na consagração da adoção das soluções baseadas na natureza como uma diretriz essencial para o desenvolvimento urbano. Só que isso só em 2024 como uma lei nacional. No entanto, a gente já tinha aqui no Brasil o protagonismo dos municípios. Por quê? Porque mesmo antes de 2024, a gente já tinha municípios que regulamentavam as soluções baseadas na natureza, seja nos seus âmbitos dos planos diretores ou nas legislações especiais municipais. E aqui a gente trouxe 3 destaques específicos, que é a legislação de Curitiba, né, do estado do Paraná, a legislação de São Paulo, municipal, também trouxe essa regulamentação. No artigo a gente trata os conceitos, né, a gente trabalha um pouquinho ali como cada legislação traz os seus conceitos, e na cidade de Londrina, né, que é onde a gente estuda, a gente também teve essa no ano passado, no ano de 2020, não, perdão, no ano retrasado, né, ano passado foi a legislação municipal, em 2023 a gente teve a regulamentação aqui, perdão, 2022, a gente teve a lei municipal que regulamentou as soluções baseadas na natureza. Então, a gente vem estudando como que as soluções baseadas na natureza vêm entrando no ordenamento jurídico brasileiro. Eu agradeço, vou passar a palavra para a Isabela fazer o contraponto ali da Itália na nossa pesquisa. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da região que cada um está. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim? Bom, a professora Jussara, então, ela falou sobre a legislação no Brasil relacionada às soluções baseadas na natureza, e eu vou estar falando, então, como que as soluções baseadas na natureza, elas são aplicadas na Itália. Durante a nossa pesquisa, a gente pôde perceber que há uma ausência de uma legislação específica nacional na Itália. Ela não possui, então, a Itália não possui uma lei nacional dedicada exclusivamente a soluções baseadas na natureza, porém o país ele implementa diretrizes de políticas europeias que incentivam o uso das soluções baseadas na natureza em diferentes níveis.
Durante o nosso artigo, então, a gente trouxe algumas dessas diretrizes e políticas, como, por exemplo, a Estratégia Europeia de Biodiversidade para 2030. Essa estratégia ela promove a restauração dos ecossistemas, conectividade ecológica e também incentiva o uso da vegetação para melhorar a qualidade do solo e da água, além de mitigar as mudanças climáticas, que é um problema muito atual nos dias de hoje, né? Outra política europeia que a gente trouxe, que a Itália segue, uma diretriz, é a Estratégia de Adaptação às Mudanças Climáticas da União Europeia. Essa estratégia ela vai destacar, então, a importância de infraestruturas verdes, como telhados, paredes verdes e sistema de drenagem natural, para lidar com eventos climáticos extremos. A União Europeia ela também adepta à política agrícola comum, que é uma política que oferece incentivos financeiros para práticas agrícolas sustentáveis, que inclui as soluções baseadas na natureza, e essa política ela vai estabelecer que pelo menos 3% de terras aráveis elas sejam destinadas a práticas sustentáveis, promovendo então a remoção de carbono e melhorando a biodiversidade. Por fim, no âmbito europeu, a gente trouxe também a Diretiva Quadro de Água de 2000, e essa diretiva ela vai incentivar o uso das soluções baseadas na natureza, na restauração de zonas úmidas e vegetação ripária, para controlar inundações e melhorar a qualidade de água. Já no âmbito nacional, o que a gente encontrou sobre a Itália foi a Estratégia Nacional de Biodiversidade de 2030. Essa estratégia é baseada nas diretrizes europeias e ela prioriza a recuperação do ecossistema terrestre e marinho com alta capacidade de absorção de carbono. De que forma? Ela incentiva a renaturalização de corredores ecológicos e o uso de soluções baseadas na natureza como ferramentas para mitigação de mudanças climáticas e também visa reduzir os desastres naturais. Então, essa estratégia ela vai enfatizar a conservação da biodiversidade como eixo central para o desenvolvimento sustentável. Contudo, apesar da ausência de uma legislação nacional estruturada, algumas cidades italianas, que nem ocorre no Brasil, elas já lideram algumas iniciativas importantes no âmbito municipal. No caso da Itália, a gente trouxe 2 exemplos, que foi o exemplo de Milão. Eles têm um projeto chamado Plano de Área e Clima, de 2022. Esse projeto ele incentiva a expansão de áreas verdes urbanas, o implemento de telhados e paredes verdes, a arborização. Esse projeto também ele criou corredores ecológicos que conectam áreas urbanas e parques, e também ele promove a colaboração entre cidades metropolitanas para adaptação climática. Então, esse projeto implementado em Milão, ele trouxe vários benefícios, como, por exemplo, a redução das ilhas de calor, menor impacto de enchentes e também a melhoria no conforto térmico. Um outro projeto da Itália em âmbito local, que a gente mencionou no nosso artigo, foi o projeto no Monte Albino, em Nocera Inferiore. Esse projeto ele usou soluções baseadas na natureza para estabilizar encostas e controlar deslizamentos de terra. Isso incluiu também a gestão florestal e o uso de gabiões vegetados. E isso foi muito positivo porque essas soluções elas são mais acessíveis e sustentáveis, além de ter um gasto na sua implementação muito menor do que construções cinzas, né? Mas qual que foi o desafio na implementação das soluções baseadas na natureza na Itália? Ainda há uma fragmentação entre os níveis de governo, então nacional, regional e municipal, o que dificulta então a implementação de políticas integradas. Muitos projetos locais, eles são bem-sucedidos, mas eles carecem de uma replicação sistemática. E também há uma percepção limitada de alguns setores em relação às soluções baseadas na natureza, porque alguns setores, como os setores de infraestrutura, eles veem, em muitos casos, as soluções baseadas na natureza como complementares ou decorativas às soluções convencionais. O que a gente concluiu com o nosso artigo, então, é que, analisando comparativamente o Brasil e a Itália, há ainda muito que se melhorar em relação à legislação e também há uma importância muito grande de integrar essas soluções baseadas na natureza nas legislações nacionais e nas políticas públicas locais para maximizar os seus benefícios.
E também fica claro no nosso artigo que é muito importante a colaboração entre governos, academia, setor privado e sociedade civil para expandir e consolidar essas soluções, né? Então, as legislações elas ainda precisam ser fortalecidas e é preciso também que seja feito, que se tenha entendimento sobre os benefícios que essas soluções elas trazem, integrando de forma coordenada as políticas públicas. Então, em relação ao nosso artigo, era isso que eu gostaria de passar. Muito obrigada, professora Jussara, e até mais. Parabéns pela excelente apresentação. Fiquei ansiosa para ler o trabalho e gostei muito das referências às diretivas, né, europeias que falam sobre soluções baseadas na natureza e também aprendi um pouquinho mais sobre como a questão está sendo tratada na legislação, na normativa brasileira. Obrigada, parabéns. Vamos seguir? Doutor Paulo, professor Paulo, vamos seguir agora para o próximo trabalho? Vamos lá. Profe, o Henrique entrou, né? Não sei se a gente volta para o Henrique ou vai indo e deixa o Henrique para o final. O que vocês acham? Henrique está aí? Não me incomodo de ser o último. De fato, eu me atrasei, tive um contratempo, está tendo uma reforminha aqui no escritório e acabou que eu me atrasei. Não tem problema eu ser o último, não. Não, então vamos com o Henrique, então. Vamos Bom, lá, Henrique, você apesar vai da falar. forma, Henrique, nós vamos contigo. Não, Bom perfeito. dia. Bom dia a Vamos todos. falar. O Henrique Garcia Ferreira de Souza, da Unimar, do Brasil, vai falar sobre tributação ambiental e justiça fiscal, caminhos para uma economia verde. Henrique, só lembrando que são 10 minutos e a gente está bem fechadinho no horário, porque ainda temos mais 5 trabalhos para ouvir. Então, ainda temos mais 1 hora pela frente. Então, se você puder manter o horário, tá bom? A gente Não, agradece. perfeito. Não, vou me ater ao tempo. Obrigado, professora Juliana, professor Paulo. Estou vendo aqui minha colega de mestrado, a doutora Anne. Fico honrado. Espero apresentar o trabalho à altura dessa plateia. Como foi apresentado, meu tema é tributação ambiental e o escopo do trabalho ele envolve a possibilidade ou não de se aplicar tributação ambiental no Brasil, diante de uma legislação que exige que o tributo ele tenha destinação, uma finalidade. O trabalho ele apresenta o princípio do poluidor-pagador, ele apresenta o caráter extrafiscal da tributação ambiental. E nesse viés do caráter extrafiscal, de controlar, de induzir a atividade econômica, é onde eu amarro a justificativa do trabalho. Ele é desenvolvido em cima do princípio do poluidor-pagador e da extrafiscalidade, né? O trabalho ele foi resultado do meu estudo da minha dissertação de mestrado, que eu defendi agora ao final do ano, e como resultado eu alcanço uma nota da possibilidade de sim se aplicar a tributação ambiental no Brasil, apesar das dificuldades que vão envolver por questões políticas e por questões da atual legislação tributária no Brasil. Apesar disto, é impossível pensar em um desenvolvimento sustentável sem pensarmos vamos colocar assim, numa retribuição da cadeia produtiva, que seria um viés do princípio do poluidor-pagador. Aquele que degrada deve pagar. Só que não se prende apenas no princípio do poluidor-pagador, porque, ao mesmo tempo, a tributação ambiental ela tem um caráter de extrafiscalidade, um caráter de induzir um comportamento adequado, um comportamento em que o mundo
nós podemos deixar um mundo para as futuras gerações. E dentro do trabalho também falo do princípio da proteção intergeracional. Nós devemos nos preocupar com o mundo que vai ficar para as futuras gerações. E dentro desta perspectiva, a tributação ambiental é uma solução adequada, é uma solução possível e viável. E defendo que devemos desenvolver mais a tributação ambiental, pesquisar mais e tentar implementar ela na realidade do Brasil. O escopo do trabalho, de fato, ela se prende à realidade do Brasil. Foi ali onde eu fechei a minha pesquisa. O tempo é curto e era isso que eu queria apresentar para vocês e agradeço a atenção. Obrigada, doutor Henrique, obrigada pela sua fala. Falou sobre esses dois princípios muito importantes, poluidor-pagador e o princípio da proteção intergeracional, né? Ontem mesmo teve uma fala do Antônio Guterres em Davos, ele falou muito sobre estar do lado certo da história, né? Sobre a gente estar do lado certo da ciência e da história, e que nós, os estados, as indústrias e as organizações, devemos estar movendo em frente com o nosso compromisso, né, de transição energética, e para que a gente consiga parar esse global heating aí, né, esse aquecimento global. Então, a tributação verde, ela é uma ferramenta importante, né, nesse processo. Então, parabéns pelo seu trabalho. Gostei muito de ouvi-lo falar sobre e quero lê-lo também. Parabéns pela tese também de mestrado, sua dissertação de mestrado. Vamos em frente, a gente tem mais um trabalho agora que a Jussara escreveu juntamente com o Miguel, que é orientador, né? Também da Universidade Estadual de Londrina, sobre o direito à cidade e à construção do espaço urbano a partir do bem viver, as soluções baseadas na natureza. Mais um pouquinho sobre soluções baseadas na natureza, esse assunto que é tão importante para a gente que vive em cidades, né? Então, com a palavra, a Jussara. Obrigada, professora Juliana. Realmente, né? Como eu falei antes, a gente pesquisa, né, dentro dessa temática, então estamos desenvolvendo os artigos nesse sentido. Aqui, talvez, a gente consiga olhar como uma fundamentação teórica, né, do que a gente desenvolveu no outro artigo, né? Então, aqui, a princípio, ainda é um resumo, né? Então, a gente vai ainda desenvolver o artigo, e a proposta, então, do artigo é pensar a necessidade do desenvolvimento de cidades ambientalmente equilibradas e resilientes climaticamente, adaptadas climaticamente, diante dos desafios das mudanças climáticas contemporâneas que a gente tem. Nesse contexto, por onde a gente olha a partir do conceito de direito à cidade atualmente, né, desenhado ali na nova agenda urbana, mas eu fiquei muito feliz que eu acho que teve uma outra colega que falou sobre o Lefebvre também é um autor que é da minha referência bibliográfica, porque eu venho do direito à cidade, então a gente está casando, né, pensar como que o conceito pensado pelo Lefebvre de direito à cidade, de contestar a forma como o espaço urbano tem sido construído nas sociedades capitalistas, ele se alinhava com a ideia do bem viver, que é um conceito desenvolvido aqui pelas comunidades andinas, que propõe, então, que a gente pense o espaço urbano a partir de uma outra lógica, né? Rompendo com a lógica da geração do lucro e com a lógica da acumulação capitalista do espaço, para pensar uma outra oportunidade de construir, de pensar outros mundos. E no nosso recorte, como a professora falou, de pensar outras cidades possíveis. E aí é que entra a gente consegue pensar, então, nesse processo, fazendo um recorte para dentro do direito, que é o que a gente estuda, a regulação do uso do solo urbano. Então, a gente vai pensar em instrumentos de regulação do uso do solo urbano. No meu caso, a gente aqui no Brasil vai trabalhar pagamentos por serviços ambientais, mas a gente, no nosso projeto, estuda vários outros instrumentos que são possíveis de regulação do uso do solo, para adoção, então, de estratégias que tragam essa possibilidade
da gente se adaptar climaticamente. Então, a hipótese do nosso trabalho é que a utilização das soluções baseadas na natureza, no planejamento urbano, por meio dessas políticas municipais de regulação do solo urbano, seja o plano diretor, sejam as leis específicas, que ano passado a gente teve essa possibilidade de regulamentação em nível nacional, né, pela legislação nacional aqui no Brasil, que isso permita que a gente empregue num processo de construção das cidades, através de diferentes mecanismos, o desenvolvimento de um meio ambiente urbano que seja climaticamente adaptado, que esteja ali, né, que consiga enfrentar esse clima novo que a gente está enfrentando, né, essas mudanças que a gente que a gente está enfrentando, que a gente consiga, por telhados verdes, como a Isa falou, que ela trabalhou, no meu caso, corredores verdes, jardins de chuva, jardins alagáveis, agricultura urbana. Então, a gente está pensando vários instrumentos para que as cidades, né, elas consigam enfrentar esses desafios contemporâneos que são postos para a gente e que, além disso, a gente consiga promover, né, com isso, espaços urbanos que promovam o bem-estar das pessoas e que respeitem os fluxos da natureza e do meio ambiente. Então, a proposta é desenvolver essa temática no artigo a ser enviado. Obrigada, não vou me estender muito, que eu acho que é o suficiente. Então, obrigada, professor Paulo, obrigada, Juliana, obrigada, Isa, pela companhia e dos demais colegas que estão aqui. É um prazer. Parabéns, Jussara, obrigada. Eu acho que é uma proposta incrível. Inclusive, agora já tem se falado na Green Prescription, né? Como é que é? Médicos e psicólogos estão recomendando às pessoas, além da medicação normal, né? Caminhadas em espaço verde, momentos ao ar livre, né? Um mergulho para quem pode, né? Quem vive nos trópicos, mergulho no mar, uma interação, né? Tipo pescaria, sabe? Atividades ao ar livre. Por quê? Porque o bem viver é importante para a saúde mental. E isso já está comprovado aí, tem muita gente falando direito ao ambiente e interligado com essa questão de saúde mental. Então, bem viver é super importante e é muito legal que essa construção do espaço urbano passe por isso, né? E esse referencial teórico, né, que está todo mundo convergindo para o Lefebvre, é interessante que isso esteja sendo debatido atualmente. Parabéns pela sua exposição, pelo trabalho. Vamos seguir adiante com a Maiara Ferrari Longini e o Fernando Rey. Estão presentes? Sim, Maiara, já vi que a Maiara está presente. Isso. São do Centro Universitário Armando Álvares Penteado, do Brasil, e vão falar sobre justiça climática e combate às mudanças climáticas. Então, Maiara, 10 minutinhos, tá bom? Por favor, porque esse assunto é interessantíssimo. Se deixar, a gente fica a manhã inteira falando sobre justiça climática. Vamos lá, vamos ouvir a Maiara. Perfeito, se conecta muito, né, com os outros trabalhos. Eu começo cumprimentando, então, os moderadores, professora doutora Juliana, professor Paulo. Vocês me escutam bem? Tudo certo, né? Então, desde já agradeço aqui a participação, parabenizo também os colegas. Eu vou ser bem breve. O nosso artigo, então, esse trabalho submetido ao seminário, em coautoria com o professor doutor Fernando Rey, parte de uma pesquisa que é dele, né, e é minha também, as áreas que se conectam, que conjugam aí a governança climática, as políticas ambientais também em nível nacional, mas também a gente se interessa bastante pela governança global. Então, a justiça climática é um conceito, né, também serve como fundamentação teórica, como disse a Jussara ali no trabalho anterior, para diversos desses tratamentos que a gente vai encontrando na parte mais formal de regulamentação mesmo jurídica, abordagem jurídica, mas também a gente encontra a perspectiva da justiça climática conectada com a justiça ambiental como movimento social, que é uma perspectiva interessante também. Então, são faces da mesma moeda, na verdade, é o mesmo conceito, mas para esse trabalho, nesse seminário, a gente propôs essas duas perspectivas. Então, uma reflexão, uma análise em paralelo, assim,
da justiça climática, como esse princípio jurídico aparece tanto no ordenamento jurídico brasileiro, né, no nosso caso, eu sou pesquisadora no Brasil, por enquanto, mas tenho interesse aí em fazer um pós-doc, talvez, no exterior, justamente porque também a gente encontra como princípio jurídico no regime internacional, né, quando a gente vai olhar lá no Acordo de Paris e na base toda ali da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. Então, é um princípio jurídico mais explícito até, a gente pode dizer, no ordenamento jurídico internacional, porque está ali bastante conectado quando a gente fala das responsabilidades comuns, mais diferenciadas dos países, e mais implícito quando a gente olha para a nossa Constituição Federal brasileira, então, para quem não é do Brasil, lá tanto nos direitos fundamentais, né, na igualdade, no princípio da igualdade, e também dentro do princípio que a gente encontra lá, o direito de todos, né, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, no artigo 225 da Constituição Federal do Brasil. Então, implicitamente, esse tratamento, esse olhar da equidade, né, olhando para as populações mais vulneráveis, a gente, então, consegue enxergar o princípio jurídico, essa perspectiva da justiça climática como princípio jurídico. Então, nossa proposta é basicamente essa, é um trabalho aí com uma pegada bem, bem teórica, mas com um desafio que aí né, sempre aquela nossa vontade de aplicação mais prática à teoria, de sim olhar esse problema de enfrentamento, por isso a gente colocou no título, né, a justiça climática e combate às mudanças climáticas, como que então essas duas perspectivas teóricas, esses dois lados da justiça climática pode contribuir, né, e serem articuladas para dar respostas efetivas ou respostas mais práticas ao combate à crise climática. E aí eu vejo muita conexão com os trabalhos anteriores, né, tanto na adaptação, que a Jussara falava das cidades, né, tanto também na questão da mitigação, que a gente tem enfrentado tantos desafios aí para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, então também como aplicar e no final do dia, no final das contas, dar esse tratamento, né, equitativo, mais justo às populações que sofrem mais, né? Então, essa proteção, essa fundamentalidade do direito à igualdade, dessa proteção ao bem viver, que a professora Juliana falava, né, da qualidade de vida e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, que essas populações, essas pessoas mais vulneráveis não suportem mais, né? Todo mundo vai sofrer as consequências das mudanças climáticas, mas as populações mais vulneráveis vão sofrer ainda mais. E são elas que talvez menos contribuam, né, com emissões e com outras práticas e atividades mais poluidoras, vamos chamar assim. Então, acho que é isso a nossa pesquisa para essa, né, nossa proposta para esse resumo e também artigo que vai ser entregue aí em fevereiro. É sobre isso e faz parte, então, desse nosso trabalho também de pesquisa além, né? Eu sou professora, ele também, a gente, pesquisadores, a gente se interessa bastante pelo tema. Agradeço a palavra, o tempo e finalizamos. Parabéns, professora Maiara, gostei muito da sua exposição, principalmente nesse momento, né, que a gente está vivendo de Estados Unidos se retirando do Acordo de Paris, então agora é a hora e o momento da gente se unir pela Muito justiça climática e fortalecer esse princípio que é tão importante, né? Que foi reconhecido recentemente pela União Europeia, né? Então, é isso. Parabéns. Gostei muito da sua exposição. Estou ansiosa para ler o trabalho em fevereiro. Vamos seguindo. Muito obrigada novamente. Vamos seguindo com a Ana Paula dos Santos Souza, a Gabriela dos Santos Grossi e a Kênia, da Rural, que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que vão falar sobre desastres ambientais ocasionados pelo rompimento ou galgamento de barragens, como a falta de fiscalização e a de rigidez das políticas públicas pode ocasionar a violação ao direito fundamental da preservação ao meio ambiente. É um tema super instigante, estou ansiosa para ouvir, mas, pessoal, 10 minutinhos
tá bom? Quem vai começar é a Ana Paula? Deixa eu ver, não tá aqui. Tem a Gabriela que tá aqui. Acho que é a Gabriela, né? Então tá bom, Gabriela. The floor is yours. O palco é seu. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Gabriela, né? Eu sou uma das coautoras da pesquisa. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a oportunidade, estamos muito felizes de estar participando do evento. Em segundo, a gente gostaria de apresentar a vocês nossa pesquisa. É uma pesquisa em andamento, uma pesquisa de iniciação científica. Nós participamos do grupo que pesquisa sobre os impactos da tecnologia no meio ambiente do século XXI. É coordenado pela professora Kênia, também nossa orientadora na presente pesquisa, que eu, juntamente com a Ana, realizamos. Bom, nossa pesquisa tem como tema os desastres ambientais ocasionados pelo rompimento ou galgamento de barragens, né? Como a falta de fiscalização e de rigidez das políticas públicas pode ocasionar a violação ao direito fundamental de preservação do meio ambiente. Vamos tentar ser sucinta devido ao tempo, um tema bem grande. Bom, com a promulgação da Constituição Federal da República de 88, foi imposto, né, de forma originária, principalmente no artigo 225, uma preocupação com o meio ambiente. Então, a sua preservação e a proteção do meio ambiente tornou-se um direito fundamental, pautado nos princípios da solidariedade e na promoção da dignidade da pessoa humana. Assim, foi enquadrado como um direito de terceira geração, gerando não só como um direito de todos, mas também como um dever. Nesse contexto, a gente vê que a evolução social e a globalização que originaram, né, a sociedade de risco, principalmente composta pelos riscos abstratos, exige ações de previsibilidade, né, ações de prevenção, justamente a fim de evitar a ocorrência de desastres ambientais e de preservar o meio ambiente, conforme norteia o princípio ambiental da precaução. Contudo, essas ações de prevenção, quando não realizadas ou realizadas de forma insuficiente, elas podem vir a gerar a ocorrência de desastres ambientais que causam danos irreparáveis não só à sociedade, como principalmente ao meio ambiente. Então, muitas vezes provoca o deslocamento de comunidades inteiras, né? Esse grupo de pessoas que precisam se deslocar de forma repentina, de forma urgente, são considerados como refugiados ambientais, né? Agora usa-se esse termo e, assim, é uma violação de diversos direitos fundamentais dessas pessoas que precisam deixar tudo que têm e se dirigir a outra localidade sem os seus pertences, né? Então, principalmente por essas pessoas e pelo meio ambiente. Então, a nossa pesquisa analisou especificamente os desastres ocasionados pelas barragens, pelo rompimento ou pelo galgamento dessas barragens, que são as construções humanas criadas com a finalidade justamente de conter ou acumular substâncias líquidas ou rejeitos sólidos e que, devido à magnitude de sua construção, são construções muito grandes, carecem de uma manutenção e monitoramento frequente, sob pena de justamente gerar esses desastres ambientais ou então terminar por agravar os danos, né? Então, sobre o tema, o Brasil conta com a Lei 12.334 de 2010, que é conhecida como a Política Nacional de Segurança de Barragens. Foi criada justamente com a finalidade de garantir não só a segurança, mas também criar mecanismos de controle que visaram regulamentar não só a construção das barragens, como também o seu efetivo funcionamento e a manutenção. Né? Então, a lei prevê órgãos, prevê instrumentos para fiscalização e controle das barragens e também institui a necessidade de que cada barragem possua um plano de segurança de barragem, né, que pode classificar as barragens em dois tipos, por categoria de risco, baixo, alto e médio risco, e também por categoria de dano potencial associado, que é justamente os impactos do rompimento dessa barragem. Qual seria o impacto perante a sociedade e ao meio ambiente? Também institui um plano de ação de emergência, né? Mas ocorre que no Brasil, de acordo com o relatório de segurança de barragens que foi publicado em 2022 pelo Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, ainda que o país esteja evoluindo no cadastro e na fiscalização das mais de 23 mil barragens que existiam na época do relatório, 56% dessas barragens não teriam as informações necessárias para fazer uma análise completa, né? E apenas 5%, desculpa, apenas 5 mil estariam em consonância legal.
Então, existe aproximadamente 4.940 barragens que são classificadas como de alto risco ou de alto ou médio dano potencial associado, que obrigatoriamente deveriam possuir o plano de ação de emergência e apenas 1.245 possuíam. Então, eles ressaltaram também no relatório o fato de existirem 122 barragens em território nacional que estariam em estado preocupante, né, e necessitariam de monitoramento e manutenção. Então, assim, coloca-se em risco o meio ambiente e a vida dos residentes daquela localidade, ainda que exista uma política pública voltada para a prevenção dos desastres ambientais e que justamente tem como um dos objetivos a fiscalização dessas barragens, a fim de evitar esses desastres ambientais. Já o relatório mais recente, né, que é o de 2023, destaca a necessidade de fiscalização, ressalta, né, a necessidade de fiscalização dos órgãos responsáveis do monitoramento das barragens existentes e conta com a capacitação de profissionais técnicos para executar, operar e manter essas barragens em funcionamento adequado. E uma coisa importante também do relatório de 2023, que eles quiseram reforçar, foi a necessidade de planos de prevenção para o enfrentamento das fortes chuvas e das mudanças climáticas. E foi importante que eles colocaram a necessidade da participação dos empreendedores da barragem nesse processo. Então, justamente para evitar os casos como o do Rio Grande do Sul, né? E agora eu vou passar a palavra para a Ana, que vai terminar de explicar a pesquisa para vocês. Obrigada. Oi, gente, bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade e a presença de todo mundo aqui. Bom, de maneira a dar continuidade no que a Gabi explicou na nossa apresentação, a gente conseguiu evidenciar na nossa pesquisa a insuficiência da legislação nacional em realizar essa fiscalização e um monitoramento adequado, demonstrando também existir uma ausência de rigidez sobre a aplicabilidade quanto à responsabilidade ambiental dos empreendedores. Fato que quando a gente soma as mudanças naturais do clima, acaba se mostrando como principal motivo para a ocorrência desses desastres ambientais que envolvendo as barragens do Brasil. A gente conseguiu observar isso na análise do estudo dos casos de Brumadinho e Mariana, que são cidades localizadas em Minas Gerais, e também estudamos o fato ocorrido no Rio Grande do Sul no ano passado, em que os danos foram irreversíveis ao meio ambiente e à sociedade, e poderiam ter sido reduzidos ou até mesmo evitados. Como uma forma de tentar evidenciar e exemplificar a necessidade dessas normas e punições mais rígidas, como o tempo não é hábil para tratar dos três, nós escolhemos trazer como exemplo o caso do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, por possuir algumas atualizações mais recentes e um pouquinho mais interessantes para elucidar a nossa pesquisa. Só para a gente relembrar, o desastre ele ocorreu em 5 de novembro de 2015 e foi o maior desastre socioambiental do Brasil relacionado à mineração. A barragem, à época, ela era operada pela Samarco Mineração S.A. e também controlada pela Vale e a BHP Billiton. Para a gente ter uma ideia dos danos, eles percorreram 663,2 quilômetros de curso d'água, chegando a alcançar o litoral do Espírito Santo. O IBAMA informa que a tragédia foi resultado de uma gestão ineficiente e de falhas estruturais na barragem, que não possuíam licença do poder público para estar atuando. Bom, para reparar os danos, foi assinado em 2016 um termo de ajustamento e de conduta. Ele é denominado como TAC. Entretanto, esse processo ele não contou com a participação das vítimas para ser elaborado. Isso acabou sendo duramente criticado pelo movimento dos atingidos por barragens, o MAB, levando a assinatura de um novo acordo lá em 2018, que a partir daí buscou incluir os afetados, tentando traçar algumas reparações, visando a sua indenização e também a recuperação ambiental. Esses procedimentos eles só foram iniciados em 2024, quase 10 anos após o desastre. Simultaneamente, as empresas Vale e Samarco foram absolvidas na esfera criminal por falta de provas. É uma decisão que é muito repudiada pelas vítimas e pelas organizações também. Com isso, a gente entendeu que mostra assim, imprescindível aprimoramento e uma correta aplicação dessas políticas públicas existentes, vindo a sanar a deficiência apontada e tentando provocar a diminuição desses rompimentos ou alagamentos das barragens, e minimizar os seus impactos, garantindo, assim, uma maior defesa da vida e também do meio ambiente para a nossa geração e para as gerações futuras também.
Bom, com isso, a gente tem alguns objetivos da nossa pesquisa. O primeiro deles é reforçar o direito ao meio ambiente equilibrado como um direito fundamental. Já a gente pôde entender isso um pouquinho na fala da Gabi, como isso se dá. E expor também a existência desses desastres ocasionados pelo rompimento ou alagamento de barragens, em especial os ocorridos no Brasil. Demonstrar a ausência de rigidez e das fiscalizações das políticas públicas sobre o tema. E também analisar a aplicação do Instituto da Responsabilidade Ambiental frente a esses desastres. Por fim, a gente conseguiu chegar a algumas conclusões até o momento, que os direitos referentes ao meio ambiente, eles adquiriram, sim, novos parâmetros de proteção pós-Constituição de 88 e também pós-assinaturas de tratados tratados internacionais que o Brasil passou a pactuar. Com isso, nós estamos tentando demonstrar de uma forma concisa como esses desastres ambientais, que são decorrentes dessas rupturas das barragens, eles acabam representando um empecilho ao panorama socioambiental atual. E a necessidade de que essas barragens passem a se enquadrar aos moldes legais, visando, assim, uma ação de prevenção que possam diminuir o número de desastres ambientais ocorridos no Brasil. Também identificamos a necessidade de uma maior aplicação rígida dos institutos da responsabilidade ambiental frente aos responsáveis. E como a gente pode ver no caso de Mariana, ficou muito impune e muito vago o espaço de tempo em que essas vítimas sofreram com essa falta de responsabilidade ambiental, que acabam também por destruir comunidades inteiras, não só comunidades, mas às vezes até determinados ecossistemas, né? Por fim, a gente entende que a Lei 12.334 de 2010, ela precisa sim ser aplicada com mais rigor e ter uma fiscalização mais efetiva, para tentar aumentar esse monitoramento dessas barragens e diminuir as chances de que esses eventos ocorram e afetem as pessoas da magnitude que eles acabam afetando. Bom, espero que tenha ficado claro para vocês, tanto a importância, a relevância e toda a nossa exposição aqui. A gente gostaria muito de agradecer a todos que estão participando, e principalmente a nossa professora orientadora, que guiou os nossos passos até esse momento. Obrigada, gente. Bom dia. Parabéns pela exposição, Ana Paula e Gabriela e professora Kênia. Esse tema é um tema muito importante, né? Não é um tema novo, né? Assim, não sei se vocês se alguém aqui assistiu aquela minissérie The Crown, lá na temporada 3, lá pela temporada 3 tem um desastre que acontece, 1966, um desastre que foi na barragem de Aberfan, lá no país de Gales, né? Então, assim, esse é um problema que a Inglaterra, lá atrás, vinha enfrentando, e lá uma das medidas que eles chegaram à conclusão que o governo deveria instituir um fundo de compensação para as vítimas de desastres, porque, infelizmente, é uma coisa que acontece com recorrência, mesmo num país tão desenvolvido, né, como é a Inglaterra, que é um país que foi o berço da Revolução Industrial. E esse fundo não está previsto na nossa lei, embora seja um fundo criticado, né, lá mesmo dentro do Reino Unido, mas a nossa lei tem outras coisas, né, importantes, outras medidas importantes para sanar a impunidade e a falta de responsabilidade social, embora a gente saiba que esse é um problema que não foi solucionado, né? Então, a pesquisa é de extrema relevância. Muito obrigada por trazerem esse tema aqui para a nossa manhã, para enriquecer o nosso debate. É um tema que é muito importante, né, para essas populações, e essa questão dos refugiados ambientais também é uma questão social bem grave, né? Enfim, muito obrigada pela exposição. Vamos seguir também agora com a doutora Daniela Lustosa Lopes, está presente? Da UNB, para falar sobre políticas desenvolvimentistas, racismo ambiental e ecologia decolonial, reflexões sobre a exploração ambiental no Maranhão.
Será que a Daniela está aí? Prof, Queria tanto ela sobre não, isso. no sistema não está. Não tá, não consta, né? Então, a gente tem aqui, a professora Kênia tem, acho que tem mais 2 alunos, não é isso? E que vão, é o João Vitor de Oliveira Santos e a Maria Clara Brum Santiago, que são meus conterrâneos lá da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou da UFRJ, originalmente, mas a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro também é na minha redondeza. Então, somos vizinhos. A atuação das organizações da sociedade civil na Amazônia. Um caso de São Gabriel da Cachoeira a partir da perspectiva dos gestores federais. Está correto o tema? Então, tá bom. Vamos ouvir agora essa pesquisa. São 10 minutinhos, pessoal. Fala de vocês. Bom dia a todos, quero cumprimentar os doutores e doutoras aqui presentes. Eu e o João, nós somos graduandos do curso de Direito, também pesquisadores do Grupo de Pesquisa em Direito Ambiental em Tecma, sob a coordenação da professora Kênia, também professora em Direito Ambiental do Departamento de Direito. E o nosso problema de pesquisa, ele cinge-se ao papel das organizações de sociedade civil, as OSCs, na promoção do desenvolvimento social e na preservação de direitos fundamentais com foco na região amazônica. O nosso objetivo principal da pesquisa é investigar a atuação das OSCs, no caso concreto do município de São Gabriel da Cachoeira, e relacionar essa atuação às principais vantagens e desafios apresentados pelos gestores federais. Ao longo da pesquisa, a gente também aborda alguns aspectos, como a definição e a atuação das OSCs, a sua relação com a administração pública e a sua importância em regiões vulnerabilizadas. A relevância da nossa pesquisa, ela se dá pelas especificidades do município de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. Nesse município, 9 entre 10 habitantes são indígenas, sendo o município com maior predominância de povos indígenas do Brasil, com cerca de 23 etnias. E ele também é localizado na fronteira com a Colômbia e Venezuela, no extremo noroeste do Brasil, sendo uma área bem remota. A pesquisa também ela visa contribuir para o debate do papel das OSCs na promoção de direitos e na proteção ambiental em contextos de alta vulnerabilidade, principalmente em um cenário no Brasil onde existe grande desconfiança em relação à atuação dessas organizações, destacando a relevância da discussão e a necessidade do fortalecimento das relações entre essas organizações e o Estado para garantir a efetividade de políticas públicas em regiões como o município do estado do Amazonas. A nossa abordagem foi uma abordagem bibliográfica. Nós temos como principal referencial teórico um texto de 2014, de título A Participação das OSCs nas Políticas Públicas, do ponto de vista de gestores federais, de autoria do Rafael Abreu e Félix Garcia Lopes, do IPEA, e um segundo texto que trata da atuação governamental em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, durante a crise de 2019. De 2020, de autoria de Rodrigo Portugal, também do IPEA. Agora passo a palavra para o João para apresentar um pouquinho dos resultados que nós atingimos durante a nossa pesquisa. Bom dia a todos e todas. Continuando a apresentação, nós temos então que o nosso trabalho visa compreender como essas percepções dos gestores eles refletem na atuação prática das OSCs, no caso do município de São Gabriel da Cachoeira. E por que a gente escolheu esse município? Porque esse município a gente pode ter como um microcosmo amazônico. Por quê? Como a Maria Clara trouxe, 90% da população indígena, com 23 etnias, possui problemas estruturais como isolamento geográfico, falta de serviços básicos, além da pressão ambiental. E no período analisado pelo Rodrigo Portugal, era o período de pandemia, entre março a agosto de 2020, e o município ele estava em estado de calamidade pública. E aí, os gestores trouxeram algumas características que eles perceberam assim, de mais relevância nas OSCs. A primeira questão, capilaridade, que aí a gente pôde ver no caso concreto que algumas organizações, como o Instituto Socioambiental e o FOIRN, que é a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, eles possuem subsedes no município, trazendo maior proximidade entre as OSCs e a população do local.
Outro ponto trazido pelos gestores é a flexibilidade e expertise técnica, que seria ali uma capacidade de adaptação e uso de conhecimentos técnicos para atender as demandas específicas, que no caso concreto, que a gente tem como exemplo, foram cartilhas em línguas indígenas produzidas pelo Greenpeace, pelo ISO e pelo FOIRN para a prevenção da Covid, para atender a população daquele local. Outro ponto trazido, então, é o fortalecimento da rede local, que seria ali a ampliação da capacidade estatal no atendimento da população, também pode ser, também temos como exemplo essas cartilhas, proximidade e agilidade, que seria ali o contato direto, e além da rapidez das implementações, como eu destaquei acima, né, tem as OSCs possuem subsedes no local, e, por fim, os gestores trouxeram a legitimidade das políticas públicas. Então, o uso daquelas instituições locais traz maior aceitação, além de tentar trazer uma maior eficácia para as medidas adotadas, principalmente na época da Covid. Existiam muitas restrições e meios para prevenção. Agora, como limitações e desafios na relação da OSC, os gestores federais trouxeram burocracia excessiva, que seria um obstáculo ali para firmar parcerias ágeis, insuficiência de recursos financeiros, que aí eu queria fazer uma ligação com outro ponto que eles trouxeram, que seria a dependência de financiamento externo. Que aí, no caso concreto, o Rodrigo Portugal trouxe que, no caso do Instituto Socioambiental, 80% dos recursos vieram de redes estrangeiras. Então, não há uma troca equivalente entre prestação de serviço e o recurso que o Estado manda. E, por fim, o caráter temporário das ações, que seria uma falta de estrutura da própria OSC de sustentar o serviço por longo prazo. No caso concreto, a gente não pôde ver isso, porque foi um período de março a agosto, só que a gente acredita, porque como estava na época da Covid, o serviço ou foi descontinuado ou reduzido. E eu volto minha palavra à Maria Clara para ela concluir nosso trabalho. Bom, realizar esse comparativo entre os dois textos, levando em conta a opinião dos gestores federais e a atuação das SCs no caso concreto, nós conseguimos verificar que as SCs desempenharam um papel essencial e estratégico na complementação das ações estatais já adotadas no período da pandemia naquela localidade, oferecendo características como expertise, capilaridade, flexibilidade, especialmente por se tratar de uma área remota de difícil acesso e com vulnerabilidades sociais históricas já. Nós verificamos como que essas organizações contribuíram, então, para o fortalecimento de redes locais de serviço e principalmente a proteção dos povos indígenas, e os resultados evidenciaram a necessidade de maior cooperação entre os aparelhos do Estado e as OSCs, principalmente em contextos de vulnerabilidade extrema, a fim de articular um modelo de atuação conjunta entre essas organizações que permita superar os problemas estruturais e efetivar as políticas públicas já existentes. Eu quero agradecer a atenção de vocês, poder estar aqui no evento é uma honra. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Clara e João Vitor. Olha, foi um prazer ouvir vocês, porque tão jovens, falando de um tema tão importante, né? Eu não sei se vocês sabem que essa região aí de São Gabriel da Cachoeira, eles chamam de Cabeça do Cachorro, vocês sabiam? Por causa do formato do mapa, né? Então, assim, é tão interessante a gente ouvir, entender mais sobre a Amazônia, né? A nossa Amazônia brasileira, né? Então, é tão interessante a gente ter trabalho sobre esse tema. Gostei muito de todos esses aspectos. E é lá onde fica a reserva Yanomami, né? Em São Gabriel da Cachoeira, a gente tem várias populações indígenas lá. A população Yanomami, população Tucano, tem uma outra população também nessa região. Então, uma região realmente muito rica. Eu gostaria muito de conhecer essa região. Enquanto eu não posso, vou lendo o trabalho de vocês, a pesquisa de vocês e vou acompanhando, tá bom? Parabéns pela exposição, tão jovens e falando de um tema tão bacana, tão importante. Parabéns. A gente tem mais um trabalho, que é da Daniela Lustosa Lopes, mas eu não sei se ela está presente ou se houve algum imprevisto e ela não pôde comparecer. Então, vou passar a palavra para o doutor Paulo Trindade, para o professor Paulo, para ele falar
um pouquinho e fazer o encerramento. Bom dia para aqueles que eu não havia visto anteriormente. Sejam todos bem-vindos. E a Universidade Federal ali Rural do Rio de Janeiro, eu tenho um grande amigo ali, o professor Antônio Gaio Júnior. Me sinto à vontade aqui, né? O professor Antônio é uma figuraça, um grande amigo meu. Mande um abraço. O Paulo mandou um abraço para ele. Agradeço essa rica manhã, né? Uma manhã de aprendizado. Eu gosto de debater esses temas. Eu gosto muito mais de ouvir, muitas vezes, do que falar, né? Porque eu estou aqui hoje também, ser professor, né? A professora Kênia, a professora Juliana e os demais professores, é aprender, né? Com o aluno, aprender com esses temas, né? Temas riquíssimos, importantes para o direito. Eu fiquei muito feliz e eu sou de direito à cidade, mas muito mais a propriedade privada, contrato, daí olham para o Paulo, não, mas como que tu está aqui? Não, eu gosto muito de direito das cidades, né? E uma nova cidade, ou talvez não uma nova cidade, né? Um jeito diferente de olhar a cidade, de humanizá-la, né? Nós deixamos ela num sistema tão rígido. Não, na Índia os caras estão resolvendo o problema da crise climática pintando o teto não, o telhado de branco. Bom, e aí, daí em Milão, trouxeram aqui a questão de Milão, fazendo tetos verdes, cada lugar um jeito diferente de se acomodar a novas circunstâncias climáticas, né? E aí, daí eu lembro aqui, esqueci de falar, nós falando da gentrificação, daí eu olho lá para Passo Fundo. Quem conhece Passo Fundo? Ninguém conhece, todo mundo é Rio São Paulo hoje aqui, né? Mas quem conhece Passo Fundo, ontem eu vi uma notícia. O Passo Fundo é uma cidade bem potente, né, na agroindústria, mas ontem eu vi uma notícia que desde o final de 2024, agora início de 2025, já foram requeridos 100 projetos para 100 condomínios horizontais, não, verticais novos. O que é um impacto profundo numa cidade, é absurdo. Claro que mostra que a economia é pujante, mas essa economia pujante respeita os aspectos sociais e humanos de como viver. Ah, porque construir um prédio, viver dentro dele é beleza, mas né, e tudo isso. Hoje, essa manhã foi riquíssima, foi um prazer conhecê-la, professora Juliana, e foi um prazer conhecê-los, né? Eu sempre indico, nos adicionem no, como que é o nome, né? O Instagram, não sei usar muito bem, mas eu uso, tá? Sejam muito bem-vindos, e foi um prazer conhecê-los. O prazer foi todo meu, gostei muito dessa manhã, o tempo passou voando, nem senti. Adorei, aprendi muito, estou ansiosa pelos trabalhos. Me adicione no LinkedIn, quem tiver LinkedIn, a gente usa muito em Portugal o LinkedIn, no Brasil também usava muito, eu não tinha, mas aqui fui meio que obrigada a ter, e é bom porque a gente acha os colegas, os trabalhos, fica sabendo dos congressos, quando o colega publicou, a gente torce, põe lá a palminha e vê as pesquisas, as investigações que as pessoas estão fazendo. Então, as oportunidades também de pós-doutorado, de training schools que tem. Então, assim, quem quiser me adicionar lá, vou ficar feliz em segui-los. Ainda vou fazer uma publicação sobre o nosso evento hoje. Muito obrigada, Iberojur, mais uma vez, pelo convite. Essa instituição criada pelo professor Fábio é um sucesso e já vem acompanhando, já tem 4 anos, o Iberojur. Todos os eventos são feitos com o maior cuidado, maior atenção, e junta tanta gente diferente, tanta instituição da Espanha, de Portugal, do Brasil, o Brasil inteiro. O Brasil já é super grande e também junta gente da Europa que está aqui, que está voltando, gente que está querendo vir, como uma pessoa falou aí, espero, e acho que foi a Jussara, não foi a Jussara, não sei quem foi que falou. Espero ir. Só não ouvimos sobre racismo ambiental e decolonialismo hoje, mas eu vou mandar uma mensagem aí para Iberojur para a gente ver esse trabalho. E é isso, pessoal.
Até a próxima, que a gente não perca contato e parabéns. Prazer, Paulo. Até a próxima. Até mais. Prazer, Fiquem bem, pessoal. fiquem com Deus. Tchau, tchau.